Estamos no ar em mais um Clube do Livro, nas voragens do pecado. Finalmente vamos falar, dos capítulos que envolvem toda essa trajetória. Sejam muito bem-vindos a esse clube. Como é que funciona, o clube? A gente pega, vai comentando como é que funciona. Os capítulos, o que foi que aconteceu, o que chocou a gente. Vocês também comentam aí pra gente o que vocês sentiram e tudo mais. E a gente vai também trazendo algumas referências bibliográficas. Hoje, geralmente a gente tá com o Vinícius do Sou Jovem Espírita e com Pedro Leite do Eu Espírita, só que hoje vamos estar somente com o Vini, que também é da equipe do Cantinho. Oi, Vini. Vamos conversar sobre o capítulo 1 e o capítulo 2, logo da primeira parte. Então, a gente está começando esse livro. Então, sejam muito bem-vindos. E, Vini, dê as suas primeiras palavras para a gente explicar mais um pouquinho. Assim, quem és tu, de onde vens e o que quiser mais. Gente, boa noite. Se vocês estiverem me escutando bem, deixem aí o joinha, por favor. Com enorme felicidade que estamos aqui hoje com a Jade do Cantinho, o Pedro que não pôde estar com a gente, lá do Eu Espírita. Eu sou o Vinícius Brito, faço parte da equipe do Sou Jovem Espírita Amapá, aqui faço alguns trabalhos também juntamente com a juventude, comunicação social espírita, evangelização, enfim, gente, vamos contribuir com esse livro que é muito rico, não só historicamente, mas de uma maneira assim bem profunda para que a gente possa debater um pouco sobre ele e para a gente ir aprendendo, né, Jade? Para que a gente não possa vir a cometer os mesmos erros que a gente vem lendo e vem aprendendo. Então, gente, como eu falei, uma felicidade enorme participar com vocês aqui. Como a Jade falou, vocês também possam fazer a leitura, contribuir aqui no chat, que é para a gente ir se ajudando aqui e fazendo nossos esclarecimentos. Acredito que seja isso, Jade. Valeu. E o clube ele acontece quinzenalmente, aos sábados, 20 horas da noite. A gente tem o cronograma. Se vocês se interessarem, tem o grupo do Telegram também, que a gente conversa lá com vocês. E a gente vai mandando esses pequenos deveres de casa. Hoje vai ser só o capítulo 1 e 2 da primeira parte. E se quiserem também dar uma retomada, a primeira live que teve sobre esse livro foi com falando um pouco de contexto histórico, a vida de Ivone e algumas outras coisinhas que eu acho que enriquece bastante também a leitura de vocês. Vou dizer aqui, eu tenho que ser sincera com vocês, que eu estou com uma crise alérgica, então eu tô aqui fazendo assim a plenitude, mas a gente vai se esforçar ao máximo para entregar alguma coisa para vocês, mas que de vez em quando vai ser uma coisa mais suave hoje, porque não tem como exigir muito, porque acabou de acontecer essa crise alérgica, então eu tô ainda. O remédio ainda tá tentando fazer efeito em mim, e aí eu vou ficar nessa questão, nessa fungada. E aí, olha, a Aninha deu boa noite pra gente. Bora ver aqui as outras pessoas que foram falando. A Patrícia, boa noite. A Aninha, Ana de Marabite, que é de Marabá. Se vocês também quiserem falar de onde vocês são, podem falar. Gustavo Magalhães, boa noite. Bora ver aqui. Olha, a Camila também. Camila, ela apareceu. Boa noite. Boa noite, pessoas. Vamos então, iniciar. Obrigada. Vamos iniciar. Então, o nosso queridíssimo livro. Oi, Bruna, tudo bem? E a Aninha, esse livro é babado demais. Eu acho engraçado da Aninha, porque no começo ela mandou: não gostei tanto desse livro aqui, não me empolgou tanto. Um pouco depois, a Aninha me manda:
Meu Deus, eu já tô em não sei qual parte. Acho que um dia depois ela manda. Terminei. Imagina se ela não tivesse gostado desse livro. Fica aí a reflexão do que a Aninha poderia fazer, assim. Eu acho curioso, sabe, esse tipo de coisa. E aí a primeira parte, ela se chama Os Huguenotes. E eu acho bem interessante da gente pegar, porque a gente colocou lá que a gente leria os Huguenotes. E aí, por que que a gente resolveu separar? Porque é um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 9. E eu achei muito interessante da gente começar falando sobre esse item e que dá uma aprofundadazinha, porque ele vai refletir muito do que é o livro em si, sabe? E muito do que realmente ele que a gente vai começar a ver nos capítulos seguintes. Então, acho que é interessante, às vezes, a gente não olhar somente, eu li isso daqui e não, se a gente está aqui para conversar, para ver como é que são as experiências e tudo mais, então bora ver um pouquinho mais, né? Além do que realmente, como é que eu posso falar? Do que realmente está aqui. E a gente não vai fazer um estudo do Evangelho, mas eu acho que é importante da gente conversar por que que o autor, que é o Charles, ele escolheu esse trecho aqui. E aí, então, a gente vai dar uma lida e vamos falar sobre. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes este. O homem, por mais objeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer, viva e ardente afeição à prova de tudo quanto tendência a diminuí-la e que alcança, não raro, sublimes proporções. Esse é lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, versículo 9. O capítulo 11 é amar ao próximo como a si mesmo. E nesse item 9 tem muita coisa interessante e eu resolvi trazer aqui. Que lá um pouquinho mais para frente, lá no Evangelho vai trazer assim: a tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer que a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma sob que se apresente, dado que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta e de nacionalidade. Então, aqui vai falando um pouquinho sobre essa questão de que, às vezes, a gente acha tanto uma questão de crueldade entre as outras pessoas, que as pessoas são más, são fanáticas, que elas são egoístas, mas nelas também há o amor. Porque se todos somos filhos de Deus, há essa centelha divina em nós. Em uns, não é somente uma centelha, é uma chama por completa. Em outros, ainda está um pouco apagada, mas que alimentando cada vez mais, ela vai se tornando parte do nosso corpo, do nosso espírito por completo. Então, assim, nem sempre vai ser fácil. Esse, na verdade, é o nosso trajeto de vida, de se ir expandindo essa chama divina e da gente ir pegando e diminuindo todo esse materialismo, esse egoísmo e essas outras chagas. E aí a gente lembra, eu acho, porque eu peguei também um tanto importante, que vai falar que o egoísmo não é só de eu penso somente em mim, mas eu penso somente em minha família, em minha nacionalidade, em minha região, em minha religião. E eu acho que é importante da gente ver um pouco disso, dessa parte egoísta, porque é o que a gente vai começar a então ver nos próximos capítulos. Um pouco dessa coisa assim de olha aqui, essa pessoa pensava nos outros, ela fazia tal coisa, ela era caridosa e não sei o quê, ela tinha essa coisa, esse carinho, esse amor pela família, mas e o que que ela está fazendo com relação a outras pessoas, as ações dela e os outros sentimentos para os outros? O que que tem acontecido?
Porque às vezes é muito. Na verdade, na maioria das vezes é muito mais fácil a gente amar alguém que tem algo em comum conosco do que alguém que é totalmente diferente, do que com alguém que discorda de nossas crenças. Então, a gente começa a pensar um pouco nessa questão de amar ao próximo. Eu não sei se fui eu, se foi o Vini que tá rodando aqui, mas eu acho que é o Vini. E aí a Aninha comentou: no livro dos Espíritos, dizem que esse apego à família ou à nacionalidade como algo de espíritos imperfeitos, porque os mais adiantados veem a todos como irmãos. Justamente, e a gente ainda vai explorar um pouco mais dessa questão dos tipos de amor, sabe? Os tipos, sobre a questão desses tipos de amor. E a gente vai ver um pouco dessas diferenças de como que vai trazendo. A Vinícius que caiu, tudo certo. Eu tava assim, sou eu ou é o Vinícius? Tá tudo bem, tudo bem. Então, a gente vai vendo essa questão desses tipos de amor. E aí, no outro trecho sobre os huguenotes, na verdade, eu indico que vocês leiam, é do livro Confie Sempre, pelo Espírito Emmanuel, o texto Confiança no Mestre. E eu acho muito legal que ele fala: todos somos obreiros do progresso. Todos estamos endereçados à perfeição. E que é justamente essa questão da centelha divina, sabe? Que a gente vai pegando e que por mais que a gente naquele momento e que a gente vai ver, a gente vai ainda presenciar muitos momentos dessas questões assim, muito trágicas e de emoções muito passionais, muito materiais, a gente vai então ver toda essa questão desse progresso, né? Mas a gente vai ver também toda essa questão de o sentimento, o desenvolvimento de um sentimento, o desenvolvimento de algo assim que vai se tornar cada vez mais puro e mais perto do que é realmente um amor sublime aos outros. Então, eu indico para vocês que vocês leiam esse texto, porque também eu acho que é bem interessante. E aí, lá no livro Segue-me, de Emmanuel, tem no quadro real, que eu também só peguei, um trecho que repete essa mesma coisa. Todos estamos endereçados à perfeição. Se cristianismo é esperança, sublime, amor celeste e fé restauradora, é também trabalho, sacrifício, aperfeiçoamento incessante. E eu acho importante da gente pegar isso, porque nesse livro, como a gente já viu na outra live, vai falar muito sobre o cristianismo e a forma como as pessoas viam e viviam o cristianismo. Qual era o lado certo? Qual era o lado errado? E tudo mais. E a gente vai ver que é isso, que a gente precisa do trabalho, do sacrifício e do aperfeiçoamento. Que uma hora, e eu sempre gosto de lembrar que às vezes a gente quer se colocar no patamar quase de santos, mas numa hora já fomos, quem sabe, algozes. Uma hora, quem sabe, já machucamos alguém e que depois viemos nessa questão. Quantas vezes será que já machucamos, já ferimos mesmo, já fomos violentos e intolerantes? Quantas vezes nessa encarnação estamos ainda sendo violentos e intolerantes, só que não daquela maneira sanguinolenta que era antes? E que a gente precisa ainda de tempos em tempos ir refletindo sobre que cristianismo eu estou aprendendo para me espelhar, sabe? Para me aperfeiçoar e me aproximar cada vez mais do futuro. Tem alguma coisa para comentar assim dos huguenotes, Vini? Eu vou. Eu tava caindo aqui já, mas tá tudo tranquilo, né? Minha voz aí tá tranquilo. Então tá certo, gente. Eu vou ficar com o comentário da Aninha aí, que ela colocou os huguenotes e um coraçãozinho, assim. Porque é justamente isso que a gente precisa hoje, no meio em que a gente tá, vamos assim dizer, doutrina espírita, conhecendo, buscando, estudando, mas o importante mesmo é o sentimento. Não adianta a gente ter tudo na cabeça, todos os
todas as questões do Livro dos Espíritos, as 1019 questões, juntamente com as respostas, os 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, e por aí vai, gente. Se a gente não para pensar como nós estamos vivenciando isso tudo, como nós estamos sentindo isso tudo. E é isso que daqui a pouco, não vou dar spoiler, né, Jade? Mas daqui a pouco é isso que a gente vai falar sobre uma família aí, que eu vou apresentar para vocês no capítulo 2, em que eles vêm mostrando toda aquela simplicidade, que é justamente um dos capítulos também do Evangelho segundo o Espiritismo, que bem-aventurados os puros de coração, que é justamente a humildade. Então, gente, é essa questão mesmo do sentimento. A gente está hoje buscando aprender, buscando ser intelectualmente um pouco mais avançados, mas o que conta também, e o mais importante hoje para a gente, é o moral, é a nossa moralidade. Então, os huguenotes, eles vieram justamente quando nós começamos a ler o livro, mais especificamente no capítulo 2, a gente consegue perceber toda essa vivência, essa mansuetude, essa paz, assim, que para aquelas pessoas da época, assim, a gente até ficava, meu Deus. E se a gente já consegue perceber isso hoje nas pessoas, assim, de hoje em dia, a gente começa a falar, não, essa pessoa ela é muito bestinha, muito bobinha, ela desculpa todo mundo. Enfim, gente, a gente começa até meio que ir num efeito que às vezes não é nosso, e que não precisamos. Então, justamente vem essa questão dos huguenotes, dos protestantes, né? Que é não só o estudo, o trabalho, a labuta, mas a vivência. Exatamente. E aí, então, olha, a Aninha ainda comentou. Essa parte dos huguenotes me trouxe a lembrança de Padre Damiano, que é do livro Renúncia, e que também é uma das encarnações de Emmanuel, que diz que hoje o circo é o mundo e as feras os homens. Realmente, assim, e eu acho que esse livro aqui do Nas Voragens é muito interessante da gente pensar. Eu já vou encaminhando para o primeiro capítulo, que é o Tira de Louvigny, desculpa, porque ele já vai começando a falar sobre as questões de como é que tá a Paris. Uma Paris atemorizada, uma Paris onde ninguém mais confia em ninguém, onde todos estão em guerra, onde há uma liga católica criada pelo Duque de Guise, que foi Henrique I, príncipe de Joinville, e que ele foi um dos cabeças por essa tragédia. Quem quiser saber um pouco mais sobre o que foi o massacre de São Bartolomeu, que aconteceu no dia 24 de agosto de 1572, vocês assistem a primeira live, tá numa playlist aqui no IGTV e também no YouTube. E vai como contar, né? Que você não tinha mais essa liberdade de se pensar, você não tinha mais essa coisa, era uma questão muito aflitiva deles estarem vivenciando. E eu vim trazer uma coisinha assim do Duque de Guise, porque, assim, eles citam que o Duque, ele era uma dessas cabeças e tudo mais, mas eu fui pesquisar um pouco da vida dele e esse Duque que é toda uma questão de violência e tudo mais, de caçar os huguenotes, porque para quem não sabe, o massacre de São Bartolomeu foi um massacre em Paris, que assassinou de... As pessoas não têm mais ou menos os dados, mas pode ser de 3 a 30 mil pessoas, 3 a 100 mil pessoas assassinadas, e que teve, no princípio, aquela noite em si, de 24 de agosto, mas que perdurou por vários meses em vários locais. E eu fui ver um pouco, e o pai desse duque, ele foi assassinado por um huguenote. Então a gente vai vendo toda uma questão dessas cicatrizes e de questões de vingança mesmo
que vai se acumulando e que vai meio que, como uma bola de neve, vai se espalhando por muitas pessoas. Porque se não fosse essa questão de violência contra o pai do Duque de Guise, muita coisa não aconteceria, que a gente ainda vai ver, mas que vai perdurar por muitos e muitos séculos. Só assim, dizendo para vocês que o quão impactante essa questão da vingança e dessa questão dessas emoções tanto ruins. E aí, então, vai contar, né? Vai trazer um pouco da sociedade, da questão de Paris. E aí vai falar que o que aconteceu, né? O que está acontecendo agora nessa história é, aconteceu depois, dois meses depois desse massacre, da Batalha de São Bartolomeu, e que teve toda essa questão, essa conspiração junto com Rainha Catarina, junto com o Duque de Guise, porque quem manda mesmo nessa França é a Rainha Catarina, mãe do rei. O rei, ele é aquela coisa assim, minha mãe mandou, eu vou aceitar, porque ela é muito imperativa. E aí, então, vai falando, né, que que foi uma situação muito traumatizante para muitas pessoas, que muitas pessoas que tinham inimizades com outras aproveitaram também esse momento para fazer ruindades e que deixou um tanto aqui uma questão de sangue correndo, sabe, pela cidade. E eu achei interessante também deles citarem um pouco da questão do rei São Luís, porque para quem não sabe, o São Luís foi um rei lá de muito tempo daquele reino. E ele agora é padroeiro, né? Da França em si. Então, é uma coisa assim que se pensa e que as pessoas até dizem, se eu não me engano, ele que também é responsável por aquele país, né? O espírito de São Luís, ele é responsável pela França, alguma coisa do tipo. Tu sabe me dizer, Vini, que o Ismael é do Brasil, aí, se eu não me engano, tem o São Luís que é da França, não é? Não sei te falar. Essa eu vou ficar devendo. Ih, tá demitido, Vini, tá demitido. E aí, esse massacre aí se fala que esse massacre teve duração de 3 dias, essa intensidade, mas continuava. Então, todo mundo meio que tipo assustado. E as cavalarias da Liga Católica, que é essa liga meio que tem as cores do Duque de Guise e que tem a união e a bênção da Rainha Catarina e tudo mais. Eles ficam andando por aí, aterrorizando as pessoas, porque eles ficam investigando quem é que está cometendo a heresia de ser um protestante, um hugonote, em plena França católica. E aí, então, acontece que vai aparecer uma carruagem super chique, que era dos condes de. Olha, Aninha, é a tropa de choque religiosa da rainha em nome de Deus e em defesa do cristianismo. Pois é, e é bem legal que eles falam assim, quando o espírito Charlie vai citar como é que os guardas daquela liga eles se vestiam, aí falava assim, não, que eles se vestiam com as cores do Duque e com vários escapulários, mas que justamente para indicar que eles não eram nem da reforma luterana, nem da calvinista, mas sim aos piedosos. Eu achei muito engraçado essa parte que o Charles coloca, aos piedosos, entre aspas, partidos daquele príncipe e da sua potente aliada, a rainha mãe. Então vai mostrar um pouco dessa questão dessa hipocrisia de como se tinha, sabe? Porque a piedade deles era assassinar milhares, centenas de milhares de pessoas. Só um minuto.
então aparece, né, essa carruagem da família Louvigny-Ramon, se eu estiver falando certo, não estiver falando certo, me corrijam, que era uma carruagem super chique porque eles eram condes. E lá aparece a pequena, o Arthur, que era um jovem coronel, também aliado, ele era aliado e muito amigo do Duque e aliado da rainha. E só que ele fazia umas questões de umas campanhas na Espanha, então ele estava afastado, enquanto Otília tinha seus 21 anos e estava indo lá. Quando a carruagem atravessou, entrou no castelo. No castelo o quê? No castelo, desculpa, gente. Pessoa medicada. Ao Palácio Ramon. Então aparece, né, alguns empregados e desce então uma menina belíssima. Olha, o Gustavo falou que é Ramon. Então uma família belíssima, uma menina belíssima, e ela vai fazer uma conversa e tudo mais com eles. E aí aparece um empregado perguntando porque estava muito preocupado, que elas eram para terem aparecido antes, e a menina responde que ela não, que a menina, Otília, então responde que na verdade ela não chegou no tempo porque tinha chovido muito e eles não conseguiam. E aí, então ela teve que dormir em alguns locais por aí. E aí o empregado pergunta, ai, mas então não lhe reconheceram, super preocupado, e ela ri e fala, ai, quem é que vai se preocupar e chegar a duvidar de mim, Otília de Louvigny, sabe, uma condessa. E aí, então, o que que acontece? O senhor Narbonne surge pelos arredores do Palácio Remon, porque a família Louvigny estava há um tempo na região do Rio Reno e eles eram próximos da família Bettencourt de La Chapelle. E essa família era o Huguenot. Então, pro Narbonne, que era um príncipe e capitão da fé daquela Liga Católica, eles tinham que dar uma investigada para ver se estava tudo nos conformes, porque aquela família, a Otília, olha a Sabrina dando oi pra gente. Oi, amore. Então, aquela família, ela tava meio que com um passado um tanto condenável, assim, e ele tinha que investigar se eles não eram também. Oi, Bruna. Se eles não eram também huguenotes, sabe? Os inimigos. Então, o senhor Naborn, que era esse cara, ele vai dar uma olhada lá, e aí o empregado fala: "Ah, meu Deus, o senhor Narbonne, ela, então abram essa porta agora." O Tília manda abrirem a porta e aí ela chega, quer lá dar uma olhada nele. E aí quando o Narbonne tá lá fazendo passeando nos arredores, todo mundo da vizinhança meio que sabendo que ele tá querendo saber o que tá acontecendo ali naquele palácio, porque é super suspeito. Otília aparece e com a sua beleza, ela paralisa o menino Luiz. Luiz, ele simplesmente para no cavalo e ele não consegue mais pensar em nada, mais ver nada. E ele fica lá e, tipo, todo mundo fica, meu Deus, o que aconteceu? Porque, para quem não sabe, Luiz, ele era o capitão da fé, né? Mas um grande teólogo e nunca tinha se interessado, assim, nunca tinha demonstrado interesse nessa questão desse amor, sabe? Essa coisa assim, mais de vou me interessar por uma mulher. Não, ele tinha outros interesses, assim. Era mais realmente da parte
religiosa. E aí é legal que quando falam assim, Iotília de Louvigny dilatou os lindos olhos cor de firmamento e seu peito afou precipitadamente, enquanto as faces se purpearam de forte emoção e gotas de suores frios lhe rorejaram a fronte e as mãos. Eu achei muito engraçado assim essa descrição porque ela parecia muito sabe aquele animal querendo pegar a sua presa? Era tipo isso, sabe? Tipo, ela colocava assim, ela regalou os olhos e ela se pegou todo um preparo para ir atrás, né, de Luiz de Narbonne. E aí ela fala: Luiz de Narbonne, vou finalmente defrontá-lo face a face. E aí ela sabe do poder da beleza dela. E eu acho muito interessante isso, porque ela vai se utilizar de todas as maneiras essa coisa de ela sabe que ela é bonita e ela vai utilizar isso. Agora, como? E eu queria falar um pouco sobre isso e sobre como às vezes a gente, por, por a questão da beleza, a gente coloca muito essa coisa do julgamento, sabe? Pela estética e pela aparência, a gente julga muitas pessoas. E eu falo isso assim. Deixa eu colocar aqui o Vini. E eu falo isso porque eu estudo publicidade e propaganda. E aí, vendo um pouco sobre a questão dos estudos, a gente vai vendo que a estética, mesmo que seja a questão do toque, do paladar, de tudo assim, a gente difirma muito. E eu tava vendo a comunicação visual, muitas coisas que a gente tem como percepção, por exemplo, de pessoas, de marcas e tudo mais, a gente forma muito por causa da aparência. Então, a gente somos ainda seres muito materiais. E aí eu só vou trazer aqui uma coisinha para vocês refletirem de uns versículos assim que eu acho muito importante da gente refletir realmente essa questão, que é que o seu adorno não seja as coisas externas, mas seja a pessoa secreta do coração com o adorno imperecível do espírito calmo e brando, que é de grande valor aos olhos de Deus. É, é 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. E o outro é: o Senhor não vê como um homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, eu acho importante da gente começar também a enxergar como o Senhor enxerga, que é com o coração. A gente ainda julga muito as qualidades, pelas aparências. A gente acha que tal. Na verdade, a gente não deveria nem julgar, mas é que a gente confia muito naquela pessoa de acordo com a sua aparência, e não no que ela demonstra ser, não na fala da pessoa. Então, é um impacto muito grande. E a Otília tem noção disso, porque por ela ser muito bela, então, assim, ela já olha e fala: eu realmente me garanto nisso daqui, porque com a minha beleza ninguém vai conseguir meio que me dizer não. E aí, então, vai lá se justificar porque estão, né, rodeando aquele local e o Narbonne, então, ele percebeu, então, que todo mundo ficou meio que só observando que diacho que o Narbonne parou e tá olhando aquela menina ali. E aí então ele vai e eles retornam para as coisas deles. Mais tarde, a liga volta a rodear então o palácio e a Otília, ciente disso, num, numa sacada, ela resolve então, e ele observando ela resolve então atirar, jogar uma rosa, um botão de uma rosa rubra, que é meio avermelhada. E assim,
Eu queria trazer um pouquinho do que se pode ser a cor. Por quê? Porque a cor vermelha pode ser romance, aquele amor eros, aquela coisa mais de declaração e tudo mais, da gente pegar aquela coisa mais carnal, sabe, entre duas pessoas. O amor romântico pode, mas o vermelho também pode significar sangue, pode significar violência. Ela tem esses dois significados com relação a cores. Ela é uma questão mais de emoções mais passionais, de emoções mais materialistas. Então a gente já fica meio que de olho assim, qual é o significado dessa rosa? Porque a gente vai ver então que pro Luiz foi uma coisa, mas e pra Otília? E aí, e aí ele pega o botão, assim, ó, que coisa mais linda, esse botão de rosa rubra. E aí então Otília chega e volta para que a preceptora dela e fala: Apoiei a fera, dama Blandina, e juro pela honra de minha crença de reformista luterana e pela memória de meus pais e irmãos, trucidados sob suas garras, que não escapará aos meus tentáculos vingadores. Então, enquanto para ele parecia a intenção de amor, para ela era só vingança e toda a questão do sangue realmente da família dela. E aí então ela pega e começa a chorar pela questão de toda a dor que esse homem, o Luiz de Narbonne, o príncipe, ele trouxe para a vida dela. E aí, para encerrar esse capítulo e passar para o Vini também, se ele quiser fazer alguma consideração desse primeiro capítulo, que amigo, você fica à vontade. Eu quis trazer aqui sobre a vingança, que é no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai vossos inimigos. Vingar-se, bem o sabeis, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo, perdoai aos vossos inimigos. Que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Então, já é uma coisa da gente se ver assim, de se ficar assim. Quantas vezes a gente não guarda muito desse rancor e de se querer fazer pagar por aquilo? E aí a gente vê a questão realmente do amor. E a gente vai ainda refletir muito sobre esse trechozinho aí. Mas muito. E aí, Vini, o que que tu acha assim desse capítulo e o que que tu pode trazer assim a mais? E, Jade, enquanto tu falavas, me veio assim na cabeça do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz, eu não vou lembrar, se eu não me engano é bem-aventurados os misericordiosos, agora o item eu não vou lembrar, gente. Ele diz o seguinte, enquanto nós estivermos a caminho, se a gente tiver alguma coisa contra o nosso irmão, que a gente deixe a oferenda no pé do altar e volte para reconciliar. E como é que a gente pode colocar dentro dessa história? De que não adianta a gente continuar não perdoando. Eu sei que, aqui, como disse a Aninha, que convenhamos, é bem difícil engolir essa situação. Não só essa, né, Aninha, mas várias situações, até mesmo que nós vivenciamos. É difícil a gente engolir, né, nosso próprio orgulho, às vezes um pouquinho, ou então foi algo assim tão doloroso para a gente, nos tirou alguma coisa tão, vamos colocar aqui, importante, que a gente já não consegue ver uma outra saída senão querer se vingar, querer buscar, ou então viver, mesmo que não queira se vingar, mas continuar com essa mágoa para o resto da vida. Então, ou como vem nesse nosso livro, várias décadas. Então, como eu falei inicialmente do Evangelho segundo o Espiritismo, enquanto a gente não se reconciliar, não adianta a gente ir, vamos dizer assim, no caminho do Pai.
que a gente vai ter que voltar, vai ter que se reconciliar, né? Não sei se é uma notícia boa ou ruim para todos nós. A gente vai ter que voltar, vai ter que se reconciliar de qualquer jeito, porque a gente só vai continuar nossa caminhada, creio que evolutiva, quando a gente estiver bem, não só com os nossos irmãos todos, mas com nós mesmos. Jade, posso continuar? Vai fazer mais algum? Posso? Beleza, então. Gente, Né, certamente é uma coisa como é? Administrável. Isso mesmo. Bom, gente, continuando aqui o nosso capítulo. O capítulo 2, ele é intitulado Uma Família de Filântropos. Bom, ele vem contando esse capítulo, vou falar para vocês resumidamente, porque eu creio que vocês já tenham lido o, os dois capítulos que a gente veio conversar hoje. E como vou fazer igual a Jade, vou lendo aqui com vocês, vou relembrando algumas partezinhas, porque é para a gente ter essa reflexão. Não vou contar para vocês o que é todo o capítulo 2, porque ele é até um pouquinho mais extenso que o capítulo 1. Ele vem primeiro contando de uma família em que a Jade já falou também, que é o Brittencourt de La Chapelle. Gente, me perdoe desde já, porque a minha pronúncia dentro do francês não é tão boa, tá certo? Mas a gente vai tentando. Eu peguei aqui o primeiro, vamos dizer assim, uma passagenzinha em que ele diz o seguinte: o certo era que, na ocasião em que levantamos no ouvido, viviam os Brittencourt de La Chapelle, vida muito austera e trabalhosa. Entre o amanho da terra, estudos e meditações acerca das Santas Escrituras e da nascente teologia protestante, dedicado às obras piedosas em favor dos infelizes. Aí aqui a gente... Olha, eu já fiquei tranquilo. O Gustavo falou que foi uma pronúncia boa. Obrigado, Gustavo. Me dá confiança isso. A gente para aqui nessa primeira passagem, se posso dizer, é que a família, ela estava primeiro, traz para a gente primeiro que ela estava preocupada, se assim posso dizer, com o trabalho. Com o trabalho, assim, do plano físico, que ele coloca aqui o amanho da terra, ele coloca os estudos, as meditações. Então, eles buscavam não só o equilíbrio, vamos dizer assim, do corpo físico, o equilíbrio do espírito, mas também o trabalho, buscava o estudo. E isso eu achei super importante, porque essas três coisinhas para a gente é que nós precisamos ter diariamente. Buscar o trabalho, buscar o estudo e a meditação. A meditação, que é o equilíbrio. Vamos colocar de uma forma resumida. Ele diz o seguinte, mas... Quer falar, gente? Não, eu só queria adicionar que é interessante quando eles falam dos Brintecourt, é que vai falar um pouco da origem deles, né? Porque eles moravam no Reno e que o Reno, para quem não sabe, é o rio que meio que delimita a fronteira tanto entre a França entre a França e entre a Alemanha. Então eles têm muita influência alemã. E para quem não sabe, o protestantismo surgiu na Alemanha. Tanto o protestantismo quanto a questão de uma Bíblia de uma língua mais moderna, porque antes a Bíblia era reservada somente à igreja. Então, o primeiro livro de prensa foi a Bíblia. Então, a gente já pega toda essa influência que os Brintecourt tiveram. E eles se tornaram nobres na época lá das Cruzadas. E eles vão falar que agora, como eles estavam com essa questão das vivências, né, mais para a questão da teologia, da religião, eles abandonaram a questão da guerra, das armas e tudo mais. Eles não queriam aquilo para seguir as leis que colocam em L maiúsculo, que na verdade é questão dos 10 mandamentos, né?
e que a quinta, principalmente a quinta lei, que você pega o não matarás. E eu acho bem interessante que atualmente, né, mas naquele período, os Bittencourt, eles estavam fazendo algo totalmente oposto ao que foi da origem da ascensão, né, social deles, que eles ascenderam com a questão das guerras. E eles abdicam para uma vida mais voltada para o Cristo. Perfeito, perfeito, Jade. E, é, e vem colocando isso no parágrafo que a gente estava fazendo a leitura. Ele diz assim, e dedicados às obras piedosas em favor dos infelizes, que transitavam por seus terrenos e para além deles até as fronteiras do reino, como colocou a Jade ainda há pouco. Então, vamos ver mais uma vez essa questão do se importar com o próximo, de amar. Vamos colocar, né, aqui dentro da doutrina espírita, de amar o próximo, de se importar, ter a empatia, de ajudar. E como colocou a Jade, seus jovens militares haviam dispostos às armas, dispensando-se dos serviços do rei, a fim de evitarem os assassínios nas guerras, procurando assim honrar o quinto mandamento, que é não matarás, como a Jade trouxe para a gente. Bom, os personagens da presente narrativa que aqui ele conta, primeiro é o velho casal de condes, que é Carlos Felipe de Brittencourt de La Chapelle, a esposa, que é a Carolina de Clermont, seus filhos varões, que é Carlos Felipe II, o primogênito, médico, teólogo luterano. Temos o Clovis Felipe e o Felipe Eduardo, que são oficiais militares que abandonaram as espadas pelo amante da terra, e Felipe Rogério e Paulo Felipe. A gente pode perceber que tem bastante Felipe, só teve essa mescla de Felipe, pode até dar uma confundidazinha na gente quando a gente faz a leitura, mas a gente vai entendendo aos poucos. São esses últimos dois, que são jovens estudantes de ciências médicas. E por fim, tiveram uma menina em que ele coloca aqui que irradiava alegria e era muito doce, que é Ruth Carolina. Daqui a pouco a gente começa a ouvir mais histórias e vai compreendendo melhor. Ele coloca assim, gente, que essa família, a existência, ele coloca no início de um parágrafo que eu achei bem interessante, ele coloca que a existência decorria feliz para esses pacientes luteranos, muito mais cristãos do que verdadeiramente reformistas, que bondosos e sinceros se rodeavam de suavidades e expressões fraternas, ao enlevo dos ecos amorosos do Sermão da Montanha, o qual estudavam diariamente. E aí a gente vem de novo batendo nessa tecla, dessa questão da mansuetude, do estudo aqui do Sermão da Montanha, onde Jesus vem colocando, se eu não me engano, os 10 mandamentos, nos apresentando os 10 mandamentos. A Aninha colocando, ou seja, mocinhos felizes. Pode dar ruim, quem sabe, né, gente? Vamos fazendo a leitura aos poucos, a gente vai comentando, né, Jade? E aí eles colocam aqui dessa questão do estudo. E continuando, ele coloca assim, sedentos de um aprendizado edificante de assuntos celestes sob a proteção do mestre da Galileia, dedicando-se igualmente ao cultivo das artes e da música, tanto quanto a época poderia comportar, pois estava-se na Renascença e a França. Desde os dias de Francisco I, despertava-se para realizações brilhantes. Eram, portanto, intelectuais de elevada formação, estudiosos, cultos, mental e moralmente avançados para a época em que viviam. A gente pode perceber de que essa família de huguenotes, eles eram mais estudiosos, até mesmo como coloca o livro aqui pra gente, moralmente, mentalmente, moralmente mais avançados que o homem
opa, para a época em que viviam. E aí a gente continua aqui as nossas, pegando aqui trechos em que a gente pode tirar alguma, quer dizer, todos tiram, a gente tira uma reflexão muito boa, mas só que trecho que a gente pode trazer aqui para vocês, em que ele diz assim o seguinte: viam-no assim, frequentemente, acompanhado do pai. Aí ele já vem falando do filho primogênito, que é o Carlos, deixa eu só ver aqui de novo, o Carlos Felipe II, Carlos Felipe. Carlos Felipe II. Ele fala, viam-se assim, frequentemente, acompanhado do pai, visitando as aldeias e lugarejos pobres do reino, à procura de enfermos do corpo e de sofredores do espírito, a fim de lhes suavizar as amarguras com as atenções de médico e as solicitudes de evangelizador, como pastor e pregador que era no testamento divino do Divino Mestre. E aí, de novo, gente, a gente pode perceber, Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, no capítulo 10, no capítulo 11, amar, amar o nosso próximo, em que eles tinham não só o pai tinha esse costume, essa habitualidade, mas foi repassando para o filho, o seu primogênito, o Carlos Felipe, em que ele vinha para justamente ajudar as pessoas ali ao seu redor, em que visitavam as casas, em que iam colocar palavras assim para aquelas pessoas que não estavam muito bem, não só do corpo físico, mas também espiritualmente falando, gente. Continuamos seguindo, que eu achei assim bem interessante também essa parte do capítulo 2, em que ele falava assim que os servos domésticos, por sua vez, considerados mais como amigos do que meros serviçais, eram admitidos à mesa das refeições comuns da família, em que a gente também consegue perceber nessa família, essa família maravilhosa, né, que são os a gente, eu acabo Bittencourt, Bittencourt de la Bittencourt, Chapelle. essa família Bittencourt, em que eles também tinham esse carinho, esse afeto, essa empatia, e que tratavam, pelo visto, todos de forma igualmente. Não tinha essa questão só porque eram, como a Jade colocou, eram condes, e tinha, assim, dentro da sociedade um valor, vamos colocar entre aspas, mas eles tratavam certinho todos igualmente, com respeito, com humildade, que foi o que eu falei também aqui, ainda há pouco, sobre Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados, têm um coração puro. E vamos continuando, o capítulo 2 ele conta a história, vai contando a história da família, ele fala do primogênito, que é o Carlos Felipe II, ele fala também sobre Ruth Carolina, um pouquinho mais dela, em que ela aprendia muito com o pai, aprendia muito com o irmão, que era praticamente o pai dela, assim colocado dentro do nosso capítulo. E deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Jade, tu gostaria de contribuir? Eu acho que vai falando, eu acho que eles vão falando bastante sobre como é que era, né? O cotidiano, como a Ruth enxergava o Carlos Felipe II como um segundo pai mesmo. Ela tinha um amor, assim, bastante grande por ele. E o Carlos Felipe II também, ele tinha todo um carinho pela irmã, até porque ela era a única irmã dele, e meio que, tipo, os outros irmãos percebiam que ele gostava muito mais dela e não era uma coisa assim. Tanto que ele trabalhava o evangelho com ela, tudo bonitinho. Ele fazia toda uma questão meio que evangelizadora com ela
quase que particular, mas que era para ir, sabe? Ela era considerada meio que o anjo da casa e tudo mais, então ela tinha eles tinham esse grande vínculo assim. E o Carlos Felipe, ele não é aquela pessoa muito novamente, do amor romântico. Ele era de se dedicar, ele preferia se dedicar aos outros. Ele era médico, ele tinha se formado em medicina na Alemanha, né? E aí ele vinha com essa questão, então ele ajudava as pessoas e também praticava um pouco do evangelho. Ele era um grande conhecedor. Ele tinha 32 anos, mas ele já tinha uma aparência um pouco mais envelhecida, porque ele dormia muito pouco, que ele queria estudar cada vez mais a questão das Sagradas Escrituras e fazer toda. E aí ele ia nas vizinhanças fazer também o emprego, então, da questão da religião, mas sem essa questão meio que preconceituosa e impositiva, sabe? Eu acho muito legal, assim, do Carlos Felipe. A Aninha, guardem isso, ela era considerada o anjo da casa. Enfim, aí ela colocou também. Naquela época, os irmãos mais velhos tinham esse vínculo maternal-paternal pelos mais novos. Alguns relacionamentos entre irmãos continuam assim até hoje em dia. É verdade. De vez em quando, o meu irmão ele vem me pedir autorização para alguma coisa e eu fico assim, por que tá me pedindo autorização? Eu não sou nem tua mãe, mas é que a gente tem uma coisa um pouco assim também. Vocês acham que a Ruth tinha quantos anos? Eles agiam como se ela fosse uma criança, mas fiquei na dúvida. Ela tinha 18. Só que assim, por questão questão de idade e tudo mais, eles tratam muito mais as moças, né, que não eram casadas, de uma maneira mais infantilizada mesmo, assim. E e aí eles vão falar, né, da questão da vida, que eles eram. E que o Carlos, ele não tinha muito dessa intenção de casamento, que a preocupação dele era mais o amor ágape, que era o amor de Deus. A gente vai trazer muito sobre o amor sublime, sabe? De se entregar sem esperar nada de ninguém. E o Filos, que é o amor fraternal, que você vai amar as pessoas dessa maneira mais fraternal. Então, mas ele tinha uma noiva, porque eu tinha Otília de Louvigny, que ela meio que era apaixonadíssima por ele, e ele, eu não vou então meio que partir o coração dessa garota, então vamos ficar noivos. Só que o Arthur, irmão mais velho dela, não aceitava, porque como o Carlos Felipe II, como é que eu posso, ele era protestante, então não tinha como, né? E aí o Arthur manda a Otília, então, para um convento e ela fica muito adoecida. E a gente sempre é bom, importante da gente lembrar quanto a questão mental, né? Que ela queria fugir e o Carlos Felipe II pegava e dissuadia dela e tudo mais. Ele ficava meio que colocando para não também gerar todo um conflito entre famílias. E aí ela, mas mesmo assim, ela adoeceu muito por ficar aprisionada e distante. A gente pensa um pouco sobre a questão da saúde mental, quanto a saúde mental pode afetar uma pessoa, que aí vai e ela tem então um problema no pulmão dela por conta de toda essa tristeza emocional. E aí, um belo dia, um correio, um homem lá, eu não lembro como é que é o nome que eles falam. É um homem que declara um oficial que é correio. Chega então lá na casa, no Castelo La Chapelle, e vai falar que, eu tô vindo, eu sou um oficial do Duque de Guisa, mas eu tô vindo em nome do senhor Narbonne, eu preciso entregar uma carta para Carlos Felipe II, mas como ele não tá, aí então a família recebe ele, e eu acho importante vocês pegarem o nome desta criatura, assim, leve spoiler, mas Reginaldo de Trulli. Deve ser assim. Peguem o nome, tá? Desse serzinho aí. E então ele fica lá, hospedado nessa casa, e ele vai então vendo que eles
fazem orações, estudos do evangelho mesmo de noite. E aí, então, e isso não pode, eles não têm capela, eles não têm uma igreja, e aí ele vai, então tenho mais indícios, e ele vai fazendo todas as anotações para mostrar as heresias daquelas pessoas, daquele castelo. Nisso, um belo dia, e assim, as pessoas tentavam, né, manter uma conversa com ele, ser um, tipo, vamos abraçar e tudo mais. E aí, só que ele cortava logo a conversa, tipo, não quero, não quero, não quero. Passou por isso, não é mesmo? Tipo, até que um belo dia ele aceita o convite de que quando o Ruth vai e canta uma música. E esse Reginald The True, ele fica meio que encantado pela menina e toda a emotividade quando ela proclama, né, a questão da música, a beleza total daquilo, assim, como era sublime. Na tarde do quarto dia, o Carlos vai voltar e ele entrega uma carta do Naborn. Aí tu continua, amigo? Sim, continua. Ele vai entregar essa carta para o Luiz Naborn, em que ele vai mandar uma, um comunicado, vamos assim dizer, né, Jade, um comunicado ao... Ele vai uma maneira fraterna de pedir para a família toda do Britancourt de La Chapelle sair da França justamente porque eles estavam cometendo esses absurdos, como falou a Jade, que eles não seguiam dogmas da igreja, eles não tinham as capelas, enfim, gente, eles eram hereges. Então ele mandou uma carta que era para a família toda sair, e quando é entregue essa carta por um oficial ao ao Carlos Felipe II, ele responde de uma maneira assim. Eu li, na verdade, foi uma maneira tranquila, porque só que aí o livro vem dizendo que ele meio que distrata o Luiz Naborn. O oficial pega e fala assim: correrá sangue, senhor. Refletir a tempo na resposta que haver de dar. Aí o Carlos Felipe II, ele responde: já vos dei a resposta, senhor oficial. Concluiu secamente, em que, como colocou a Nina ainda há pouco, foi aí que vai começar, né, toda a treta. E deixa eu ver mais adiante, em E que assim, amiga, eu lembro muito, não sei se tu lembra dessa parte quando ele responde e que aí, tipo, todo mundo fica assim, meu Deus, o que foi que esse cara fez? E aí o Conde, o pai dele, responde: o que que você faz? O Naboni é um príncipe, ele é poderoso, rígido. Aí o oficial fala: vai correr sangue. Aí ele fala: eu já mandei minha resposta, eu lembrei um tanto do Estevão, do Paulo Estevão, que, tipo, tem um homem fanático defendendo a questão da religião e aí meio que dão a oportunidade meio que dele negar tudo e ficar meio que por isso mesmo. Só que ele não, eu vou continuar, vou perseverar nessa situação porque eu não vou negar a questão da minha fé. E eu me lembrei bastante, sabe, nesse trecho assim do Estevão, que ele não, vamos continuar, eu vou continuar aqui professando, porque eu acredito nisso daqui. Eu não estou ofendendo ninguém, mas que ele sabe as consequências, ele sabe as graves consequências que as ações dele podem ter dele não se omitir, sabe? Dele falar: eu sou cristão dessa maneira, eu acredito que ser cristão é assim. Mas ele fala: não, eu vou perseverar. E é isso daí. E eu fiquei assim: gente, isso daqui é muito Estevão. Muito Estevão.
Vamos, é verdade, Jade. E aí, tu tava falando sobre essa questão do fanatismo e tudo mais, e continua o livro, em que eu até grifei aqui, que eu achei mega interessante também, em que ele fala, em que eles estão naquela discussão de quem que pode, que se eu não me engano vai embora de lá, e quem que vai, que o Carlos Felipe, ele bateu o pé e falou, eu vou ficar aqui, né? Vamos retirar apenas as mulheres e as crianças, tanto dos serviçais como todo mundo, vai ficar só os homens. Ele bateu o pé falando que queria ficar. E ele vem falando, tipo, emitindo ainda a sua opinião, ele fala o seguinte: e de todos vós, insisti veemente, porque de Nabone, apesar de de ser um caráter leal, como provou com a sua epístola a todos nós outros, é também fanático religioso. E um fanático de qualquer espécie poderá cometer monstruosidades. E aí vem uma parte que eu achei interessante. Quando respondi a sua missiva com a descortesia que vos impressionou, meu pai, quis provar a esse jovem teólogo de Roma que um verdadeiro crente de Deus jamais transigirá com imposições humanas, uma vez se sentido sob o amparo da justiça. E aí eu lembrei também, lá do livro Boa Nova, não lembro qual é o capítulo, gente, mas que justamente Jesus, ele vai até, salvo engano, Nazaré, ou eu não estou lembrado qual foi, aonde ele foi pregar, juntamente com os seus discípulos, e aí a população daquela cidade começou a não deixar aquilo acontecer. Começou a, vamos colocar de uma maneira geral aqui, começou a bater boca com os discípulos de Jesus. E Jesus, toda aquela sua mansidão, sua brandura, chegou com os seus discípulos, salvo engano, Filipe e Tiago, se eu não me engano, ele pede para que eles se retirem, voltando para a cidade que eles estavam. E aí eles chegaram na cidade já indagando Jesus. Mas por que você não foi, não falou, não indagou, não, enfim, não procurou entrar aquele embate? E aí Jesus, de uma maneira muito tranquila, ele fala que eles não estavam preparados para aquela conversa. Então não adiantava bater boca, não adiantava falar tudo que tinham para falar, mas eles não estavam ainda, como dizer assim, libertos para que ouvir aquelas palavras de Jesus. E aí, tendo essa passagem aqui do nosso livro e vendo essa passagem que eu acabei de falar do Boa Nova, a gente vai e tenta confrontar com palavras aquelas pessoas que são divergentes das nossas ideias. Então, praticamente não adianta, não adianta. Às vezes a gente tem que impor, claro, as nossas ideias, impor as nossas opiniões, mas não começar aqui de uma maneira, de um dito popular, um bate-boca, porque aí a gente não vai conseguir. A gente não vai levar a lugar nenhum. Vai começar sempre o estresse, o ódio, se não até as vias de fato. Então, foi essa parte que eu achei bastante interessante, que são essas imposições. Vai lá, Jade. E só trazendo aqui, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 6, que Kardec vai trazer assim: nada examinado, a fé cega aceita, sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Então, assim, eu acho interessante da gente falar aqui desse fanatismo, porque assim, o Luiz a gente vai ver que ele é um estudioso, ele é um teólogo realmente da questão da Bíblia e tudo mais. Só que a vivência dele e a maneira como ele enxerga, ele não se questiona muito. Ele olha para aquilo e fala: é isso aqui, ponto. Não se tem muito dessa questão de: pera, mas como é que vai ser? Como é que eu vou agir? Será que é isso? Será que é isso mesmo que simboliza? Não. Ele não, ele só tá ali para reproduzir. Então, é uma coisa que eu acho importante da gente falar sobre essa questão do fanatismo, porque a gente se encontra num período de extremos fanatismos.
seja na nossa própria doutrina, com relação à política, enfim, há diversos fatores em que um negacionismo e uma questão de um estresse de não se procurar as coisas, de só estar ali porque, já que está na internet, é isso e ponto, a gente não querer, olha o quanto que a gente pode violentar as pessoas. Tem muitos casos de vários lados, assim, que a gente vê que as pessoas estão agressivas. E, na verdade, essas pessoas mal sabem do que se estão falando, do que estão defendendo. Elas só pegaram naquela causa e estão com todo a dor, sabe? O Luiz, por exemplo, ele tá ali, mas a gente vê que ele tá por conta da religião e só por causa disso e tudo mais. Mas muitas das ações que ele toma, mal ele sabe que tem e desses movimentos que ele faz parte, mal ele sabe que são movimentos mais políticos do que religiosos. São mais disputas de poder do que realmente. Da própria religião tá vendo esse conflito de quem está certo, quem está errado, quem tem mais poder perante a sociedade. Porque naquela época a igreja não gostaria de perder os seus fiéis, porque se ela perdesse, ela perderia poder de dominar uma população. E a gente vai vendo em várias outras instituições, não precisa ser somente a igreja daquela época, mas a gente vai vendo em várias outras situações que acontece da mesma forma. A gente se torna agressivo, a gente está defendendo toda uma causa, mas quando a gente mal percebe que, na verdade, é tudo uma questão de poder, realmente. A gente não quer pesquisar, não quer ver as evidências, não quer se aprofundar nos casos e que basta só um pouquinho a mais que a gente já consegue enxergar uma verdade muito maior. Então é bom da gente ter um pouco dessa fé e a verdadeira fé raciocinada. Mas a gente também, às vezes a gente esquece que a gente alimenta demais a nossa mente, mas de maneira quase que de decorar, esquece de interpretar, esquece de sentir. Aí a gente esquece. A fé é o sentir, é o entender, é o viver. E aí o raciocinado é o questionar, é o pensar, é o indagar. Vai lá, vamos fazer todo um processo. Então a gente tem que. Às vezes a gente olha e fala que eles são opostos, né? A emoção e a inteligência. Ou você é muito emocional ou você é muito racional. Parece que a gente não consegue fazer os dois. Mas o que o Espiritismo traz pra gente é exatamente isso. A gente precisa estar com os dois alinhados. Porque senão, ou a gente vai estar muito doente, porque a gente está muito racional e a nossa emoção está destruída, ou a gente está muito emocional e aí a gente vai para esse outro lado assim, totalmente passional, que vai estar, pode ser violento, pode ser muito amoroso, pode ser muito da carne. Então é bom a gente dar uma pensada nisso. E eu indico a leitura de Sigamo-lo, Fonte Viva, o texto Sigamo-lo do livro Fonte Viva e o Rogativa de Natal do livro Antologia Mediúnica de Natal. A gente não vai comentar muito aqui, porque senão não vai dar, acho que, muito tempo. Mas aí eu passo para ti, Vini. Gente, e aí só para finalizar o nosso capítulo 2 em que, como eu já disse, o Carlos Felipe, ele decide sim ficar e pede para que o resto das pessoas, como eu falei, mulheres e crianças, vão para a Alemanha. É isso, né, Jade? Para a Alemanha. E deixa eu ver É que, mais. na verdade, não existia Alemanha naquela época, só explicando para as Sim, pessoas. é, Mas é que era o local. Só que eles falam Alemanha pra gente entender melhor, mas só para colocar para vocês. Não isso. existia, era parte, eram vários reinos germânicos que existiam naquela época e que a Otília não, a Ruth tinha um compromisso de noivado com o príncipe de lá e aí para eles era mais fácil deles fugirem para lá.
era mais tranquilo, isso mesmo. E aí vem a pergunta em que diz o seguinte: mas e tu, meu Carlos? Ele diz assim: ficarei, senhor conde. Como será dever? Não poderei abandonar os meus pobres doentes. Já vos disse, nem as ovelhas do rebanho do Senhor, tão necessitadas, são do estímulo e do reconforto do seu evangelho. Deverei, ademais, testemunhar aos nossos fortes e poderosos adversários o amor por nossa crença em Jesus Cristo e a fé nos poderes divinos. Eu queria finalizar, Jade, com essa fala de Carlos Felipe, em que até ele vendo essa, prevendo, na verdade, que vai acontecer tudo, uma grande guerra, se assim podemos colocar, um combate, e ele mesmo assim lá centrado, pensando nos seus desígnios de Jesus. Ele pensando de como, vamos colocar assim, Jesus agiria, de que ficaria do lado do seu povo até o final, para que pudesse, de alguma forma, mostrar a outra face. Já trazendo de novo Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente bate em uma face, a gente dá a outra face, e a gente já fazendo aqui uma traduçãozinha, a gente já a nossa outra face, entre aspas, seria o nosso interior, se assim posso colocar também, de que a gente não vai devolver na mesma moeda, e como colocou ali Carlos Felipe, de que para mostrar esse amor de Jesus Cristo e essa fé imensa em que ele e o Pai também tinham dentro dessa religião. E eu acredito que esse capítulo 2 é um capítulo muito. Não só o capítulo 2, né, gente? Tanto o primeiro que vem colocando, mas esse capítulo 2 assim, vem muitas. Mostrando muito dessas vivências dos huguenotes, e que é muito interessante mesmo, de como foi toda essa reforma, né? Como foi toda essa mudança deles para hoje, que eu digo, no momento atual do livro, pensarem dessa forma. E eu acho bem legal também que nessa hora em que toda a família decidiu assim, comunhão, não, a gente vai ficar então, vamos juntos nessa, a gente só vai tirar a Ruth vai para ficar, né, com a Otília, que a Otília vivia um pouco perto, aí então ele fala, não, a Ruth a gente tira, ela não precisa decidir isso, ela é muito novinha, mas a nossa família inteira vamos ficar juntos, inclusive as mulheres e as crianças. E aí então Carlos Felipe II decide recorrer ao Evangelho para saber assim que dicas, né? Que nem que a gente faz o Evangelho no lar, que a gente pega e abre. Ele também fez isso para que consolos e que sabedorias a Bíblia poderia trazer. E eu achei muito legal que aí fala assim: se alguém vier, se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do evangelho, salvar-se-á. Então foi claramente assim, é o momento da tua renúncia. A gente sabe que não vai ser uma coisa bonita, mas que eles renunciaram a si mesmo pelo evangelho, por Cristo, pela vivência, porque eles falaram, não vamos agredir os outros, não vamos fazer qualquer outra coisa, mas nós vamos reafirmar o que é o evangelho de Cristo. O que eu acho muito importante. Porque, assim, às vezes a gente olha e fala, tem que dar essa questão da outra face, mas às vezes a gente pensa que não, quando vier alguém e quiser vir me agredir, eu vou falar, não faz isso, não. Ele pegou e ele se manteve lá firme, mas sem querer agredir também o outro. Ele em nenhum momento chegou e pensou em atacar, e fazer um plano e tudo mais. Ele não. A gente vai viver,
vai fazer assistência aos mais pobres e tudo mais. E se vierem atrás, paciência. Mas é isso aqui no que eu acredito. E essa parte foi do que até colocam aqui, que é do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23 e 24. No Evangelho de Mateus está do capítulo 10, versículo 39. E no Evangelho de João é capítulo 12, versículo 25. E aí eu queria só trazer, que eu acho que a gente já pega e já dá meio que uma harmonizada já para o encerramento, que é do texto Taça de Luz, de Emmanuel, que é justamente sobre esse trecho, sabe? Dessas renúncias. E aí eu fui pegando uns trechos desse texto, mas é bem pequenininho, vocês também podem ler. Não desprezes o madeiro das obrigações e que a sabedoria do Senhor te situa. Porque todas as almas que sobem o monte da evolução transportam consigo as cruzes redentoras do trabalho e da disciplina. Então a gente vai e a gente pensa muito nisso, assim, para a gente pegar se esse é meu dever, se essa é a minha obrigação de pegar e ajudar ao outro, então eu não vou renunciar. Eu não vou fugir para uma Alemanha, para os reinos germânicos, enfim, lá com o príncipe Frederico, etc, etc. Se tem pessoas necessitando de mim aqui. Eu não vou renunciar ao realmente o que eu acredito para alguém que está com a questão do ódio, tentando me afugentar. É uma obrigação que eu tenho com a minha religião. E aí, num outro trecho, fala: onde se destaca em progresso e sublimação, aí enxamei a cruzes diversas. Possuímos-las por toda parte, em todos os feitos e em todos os tons de luta. Ou seja, a gente só vai ver o progresso quando tiver essa questão dessa resistência, dessa crença de eu realmente acredito no bem. Eu realmente acredito nesse amor, nesse Deus. Eu estarei aqui. Colocarei e firmarei meus pés para que um dia, no futuro, as pessoas amem mais, tenham mais liberdade, tenham mais compaixão. É a questão do progresso. Às vezes a gente olha a questão do progresso e a gente acha que ele vai acontecer de um dia para o outro. Que o mundo, de um dia para o outro, a gente vê a transição planetária e vai falar, vai vir todas essas questões, sabe, catastróficas, ele vai se pegar, vai se reformar e, um dia estaremos aqui já no mundo de regeneração. Mas, na verdade, a transição planetária é interior. E que foi cada um que fez a questão de uma resistência, todo e qualquer progresso teve esse momento. De pessoas que foram a questão da luta, de pessoas que foram a questão das cruzes. E aí, no final o conselho de Emmanuel. Abraça na cruz que te honra o caminho, a bênção da própria vida, e agradece-lhe o suor do trabalho e as lágrimas da renúncia que te faça verter. Pergunta se apenas a cruz do Cristo, o anjo sem culpa, foi capaz de instalarmos a luz da ressurreição. Somente a cruz de nossas dores, no resgate de nossos erros, será capaz de impelir-nos à posse da vida eterna. Então, cada um que carregue essa cruz, cada um faça parte do seu trabalho, e que a gente viva, então, que nem essa questão dos huguenotes, que eles viviam de maneira mais bela, de maneira mais dedicada à questão do Senhor. E é com essa frase, essa parte, que a gente encerra, então, o Clube do Livro. A gente volta só agora, se eu não me engano, no dia 3, não é, Vinícius? De julho. Peraí, vamos confirmar, porque menina Jade tem uma cabeça um pouco assim. Dia 3 de julho, a gente volta, então, com Vinícius, com Pedro, para conversar sobre os capítulos 3, 4 e 5 da primeira parte. Se você, então, está interessado em continuar, leiam,
aqui nas Voragens do Pecado, de Ivone do Amaral Pereira, com o Espírito Charles. E se vocês tiverem mais interesse de conversar com a gente, olha aí, só a galera da Publi. Se vocês estiverem interessados em conversar com a gente, de compartilhar alguma coisa, alguma curiosidade a mais, tem o grupo do Telegram, tá no link tanto nos destaques quanto na bio. E aí você conversa, a gente manda material por lá, você sabe melhor das coisas, do que acontecem, anúncios, sempre são primeiro lá. E aí depois a gente vem e vem comentando aqui. Mas fiquem super à vontade, de 15 em 15 dias, sábados 20 horas, a gente está aqui. E agora eu deixo o Vini com as palavras finais para a gente já começar a encerrar. Tá certo, gente. Muito obrigado por todos que participaram aqui, comentando, ajudando a gente nas pronúncias, fazendo aqui as perguntas também. Enfim, a gente vai entendendo o livro todo mundo junto. Creio que esse é o nosso objetivo do Clube do Livro, para que a gente vá também, né, evoluindo nessa parte aí juntos. Então, mais uma vez, muito obrigado. No dia 3 de julho, não é isso? Já estaremos de novo juntos aqui, com a presença do nosso amigo também, Pedro, que faz parte do Clube do Livro também com a gente, não só a gente, mas vocês também. Então, fiquem ligados, participem lá do grupo do Telegram, leiam também um pouco antes os capítulos, para que a gente chegue aqui e comece o nosso debate, né, gente? Comece a nossa conversa. Então, estejam todos convidados para o próximo, sem ser no próximo sábado, no outro, que é dia 3 de julho. E é isso. Boa noite a todos. Boa noite, gente. E ó, oi, Serginho, galerinha, Gelson, Luiz Machado, Aninha, Camila, todo mundo que participou, muito obrigada. Mil desculpas se a gente não pôde ler os comentários de todos, mas aqui foi bastante coisa. Mas eu espero então que vocês tenham gostado e nos encontramos no próximo sábado. Beijinhos e tchau.